Fala, pessoal do Saque Viagem, chegamos para mais uma entrevista especial, mais uma entrevistada da nossa editoria A Entrevista. E como eu costumo dizer, vocês sabem quando é a entrevista é porque o personagem, no caso a personagem em questão, tem muita história para contar no voleibol. E a convidada de hoje dessa gravação é a Fabiana, bicampeã olímpica, entre outros títulos, né? Senão eu vou passar só na apresentação falando todos os títulos. Fabiana, quero te agradecer aí por destinado um pouquinho do seu tempo para falar com a gente aqui do Saque Viagem. E já te emendo a primeira pergunta. Como você se sente finalizando uma temporada pós-gravidez, né? A gente sabe que acaba tendo muita mudança, né, no corpo da mulher, não é tão fácil essa volta. Como que você se avalia após essa primeira temporada depois do nascimento do Asaf? Olha, Rafa, primeiramente tenho que agradecer de estar aqui junto com você nessa entrevista, de poder contar um pouquinho da minha história. Eu fico muito feliz de poder dividir. Já respondendo essa sua primeira pergunta, para mim foi um desafio muito grande, até porque é a primeira vez que eu fiquei parada, né, esse tempo todo, além da transformação do nosso corpo e tudo mais. E é um desafio porque você quer fazer, você quer estar ali, só que o seu corpo às vezes não corresponde à sua cabeça, né? E a minha cabeça não tem como, é cobrança, é alto nível, eu sempre fui cobrada estar em alto nível. E eu sabia que eu teria uma responsabilidade de voltar para a equipe de Osasco, que eu já ia ser titular, que eu tinha que jogar ali a final do Paulista, depois eu ia iniciar a Superliga. Então, assim, foi um desafio muito grande, mas acho que eu fico muito orgulhosa quando eu paro, assim, para ver a minha trajetória, né, como atleta, como mãe, como esposa, como filha. Eu fico orgulhosa porque foi correria, foi dedicação total, foi desafio dia após dia, porque dor no corpo, às vezes eu queria saltar mais, eu não conseguia, às vezes eu queria fazer alguma coisa, mas a minha cabeça estava naquela memória de eu, Fabiana, antes, né, de ser mãe. Então, era uma luta atrás da outra, às vezes eu ia fazer minha parte física, às vezes eu ia para academia, eu chorava, porque eu não conseguia saltar no caixote, porque aquilo ali para mim era fácil, mas até o corpo se adaptar, tudo mais, e assim, e eu voltei para as quadras, o Asaf estava com 3 meses, né? Então era muito pouco tempo ainda, mas graças a Deus eu cheguei no final da Superliga, ainda não como eu gostaria, né? Mas eu acho que eu tenho que respeitar a mim mesma, respeitar o meu corpo. Eu acho que eu cheguei nas condições que eu podia naquele momento, sendo que a Azaf ainda nem completou seu 1 ano, né? A Azaf ainda está com 11 meses, a temporada terminou e eu estava ali dentro de quadra, conseguindo ainda fazer o meu voleibol. Antes de prosseguir, atleta Fabiana, deixa eu me desculpar com a mãe, que eu pronunciei errado, então é Azaf, não é Asaf. Falei errado, não erro mais, já anotei aqui. Mas Não, é mas vai. difícil mesmo, não tem problema não, é a Azaf. Azaf, tá anotado já aqui. Depois, mais para frente, a gente fala especificamente do coletivo do Osasco, né? Eu queria saber nesse início mais sobre a sua particularidade. Mas vamos começar o nosso papo por seleção brasileira, né? Se der tempo, a gente fala de outras competições, mas eu queria falar um pouquinho das suas participações olímpicas, né? Começando pela primeira, Atenas 2004, né? Você foi novinha, com 19 anos, vivenciou mais assim, assistindo, né? Porque você ficou mais tempo ali no banco e tudo mais. Como que foi essa primeira experiência olímpica para você? E o quanto Atenas, do jeito que foi, né? Por tudo que envolveu, tinha uma vaga na final quase garantida, aquele famoso 24-19. O que aquele período difícil contribuiu depois para Pequim e Londres? Mas começando por Atenas. Ali em 2004, primeiro é tudo novo, né? Primeira vez indo para a Olimpíada, eu estava com uma equipe que era mais velha, mais experiente. Ali eu não tinha muita noção das coisas. E eu acho que esse jogo aí contra a Rússia, eu acho que foi meio que um baque, assim, sabe? E ao mesmo tempo eu não entendia muito, porque tinha 19 anos, tudo novo, estava super feliz de estar ali, era uma grande oportunidade, realizando um sonho. Mas acho que ali eu comecei a entender muita coisa, principalmente da onde eu queria chegar.
Então, acho que 2004, para mim, ficou como uma grande experiência na minha vida, onde eu carrego pequenos detalhes ali de acontecimentos até hoje, e que eu levo para a equipe, eu levo tanto em forma de motivação, que pode ser diferente. Então, acho que ali para mim foi uma grande experiência em 2004. Show de bola. E depois, passando para 2008, né? Como foi todo esse ciclo, né? O Zé Roberto chega ali da metade para o final de Atenas. Eu já entrevistei algumas jogadoras campeãs olímpicas em 2008 que falam que, olha, nunca treinaram tanto na vida como no período de 2005 até Pequim. Como que foi o ciclo e memórias mais marcantes quando se fala em Pequim que você lembra assim mais rápido? Ali foi para a gente realmente. Acho que ali a gente treinou muito, a gente fez de tudo ali, porque a equipe era muito nova, né? E a gente não tinha tanta essa experiência internacional. A maioria ali vinha de categoria de base, tinha jogado mundial, sul-americano, mas a gente sabe que seleção adulta é outra coisa, é outra conversa. Muitas vinham de Superliga e tudo mais. Então ali o Zé tinha uma responsabilidade muito grande de formar, dar uma cara nova para a equipe. Então ali a gente treinava muito, era um desafio todos os dias ali para a gente. Depois veio a entrada nesse caminho aí, chegou a Fofão e a Valiosca, que acho que ajudou muito com a experiência delas, que eram duas jogadoras mais velhas, que deu aquele ufa, aquele alívio ali, porque era todo mundo novinho, todo mundo tinha 19, 20, 21, então quando chegou as duas, eu acho que deu um alívio ali para a equipe. E 2008 foi sensacional. Acho que para mim foi a melhor seleção brasileira que a gente teve em todos os aspectos, tanto de grupo como jogadoras. Eu acho que foi ali melhor, acho que seria impossível, porque tudo se encaixou, tudo deu certo e a gente fomos muito cobrada, né, naquela época. A gente era chamada de amarelona, que a gente não ia chegar, ninguém acreditava na gente, e eu acho que aquela Olimpíada a gente coroou, assim, igual eu falei, da melhor forma possível. Tem algum momento especial assim? Acho que todos foram, mas talvez mais especial nessa campanha, nessa trajetória em Pequim, talvez algum jogo, algum momento entre vocês assim de convivência de grupo. Olha, eu acho que ali o momento todo foi especial. Eu lembro direitinho, a gente jogou o Grand Prix em 2008 mesmo, né? Antes de ir para a Olimpíada. E ali a gente estava meio assim ainda. Só que aí no final ali do Grand Prix a gente encaixou de uma forma que a gente olhava assim uma para outra e falava: é nosso, a gente vai ganhar. E a gente fez uma super campanha ali no Grand Prix. Eu lembro bem o finalzinho. E depois a gente já foi para a Olimpíada e demos um show, né? Posso dizer assim que foi um espetáculo. Mas eu acho que aquele grupo era uma olhando para a outra, a gente sabia de onde a gente podia chegar. Então, acho que, para mim, todos os jogos, todos os momentos ali foram super importantes e marcantes, até pelo momento que até a gente passou dificuldade em 2005, 2006, 2007, foi horrível, assim. Depois a gente voltou em 2008, mas a gente sabia do nosso potencial, onde a gente podia chegar. Então, assim, para mim, tudo ali foi marcante. Passando para o próximo ciclo, né? Você mesma disse que no ciclo até conquistar o ouro eram taxadas de amarelona, né? Mas no ciclo 2008 para Londres foi ao contrário, né? Depois do primeiro título, Brasil é favorito para o bi, vai ganhar, né? Era um dos principais times. E aí a trajetória no início em Londres foi totalmente ao contrário, né? Vocês começaram mal e reverteram. Como foi lidar com esse momento assim de mudou o olhar para a gente, agora a gente é considerado uns favoritos, não somos mais amarelonas, mas começamos mal e para reverter depois para conquistar o segundo ouro. Aquele ciclo também tudo aconteceu, né? A gente pode dizer que até ali 2011 também foi um pouco difícil. Depois, né, a gente já sabia que tinha a Olimpíada ali em 2012 e a gente começou muito mal. A gente começou jogando mal, esperando, né, resultado de outros adversários. Mas no fundo a gente sabia do potencial da nossa equipe. E a gente sabia que se a gente conseguisse colocar em prática, a gente poderia reverter a situação. Então, acho que foi ali, acho que foi na garra, na humildade ali de juntar toda a equipe, de
peraí, onde a gente está errando, onde a gente está falhando, vamos se juntar e a gente só tem um objetivo. Então, acho que esse foi o grande diferencial, assim, para 2012, né? 2008, acho que era uma coisa que ninguém esperava, vamos dizer assim. 2012 já era aquela cobrança que todo mundo esperava que a gente estivesse na final e a gente começou muito mal. Mas o trabalho, tanto da comissão técnica, os atletas que estavam, a gente sabia da onde a gente podia chegar. Então, acho que essa união e acreditar na equipe que fez a grande diferença. Tem talvez algum jogo marcante, algum momento? Já entrevistei algumas outras jogadoras, acho que a Sheila me falou isso também, daquele jogo da Rússia. Aquele é o jogo, digamos assim, marcante, não só naquela Olimpíada, mas talvez inesquecível na sua carreira. Com certeza, o jogo da Rússia foi inesquecível, assim. Mas eu acho que é complicado, né? Às vezes a gente destacar. Acho que esse jogo da Rússia, realmente, acho que por tudo que aconteceu, é um jogo marcante, é um jogo que fica na cabeça, assim. Mas eu acho que pensar em toda a trajetória que a gente fez, eu lembro direitinho quando a gente perdeu contra a Coreia, que a gente não imaginava perder contra a Coreia, e depois dali a gente poderia ficar em 12º, e aí a gente foi conquistando jogo a jogo, até chegar naquele jogo da Rússia, né, que foi o jogo ali decisivo, e quando a gente ganhou, a gente falou, nossa, esse ouro é nosso. Mas é difícil, assim, porque eu acho que todo jogo tem seu momento e sua história, sabe? Então, para a gente chegar ali até a final, todos foram importantes, né? Porque a gente começou ali de uma forma que a gente não esperava, foi horrível. E aí a gente conseguiu reverter o papel. Então, vou destacar o jogo da Rússia, mas acho que todos ali são importantes. Eu escuto muito por aí, né, falando da seleção masculina, que na Rio 2016 eles tiveram umas oitavas de final antes das quartas, mas vocês em Londres, depois da Coreia, já foi mata-mata. Então não foi bem antes das quartas, já começou esse mata-mata. E aí, fazendo a transição de Londres para o Rio, né? Talvez a pressão tenha sido, o peso até maior, né? Fazer história, talvez, do trio olímpico, coisa que só Cuba tinha conquistado. Mas eu quero saber de você também como foi jogar uma Olimpíada em casa, nessa atmosfera de estar no Maracanãzinho, da Vila Olímpica, tudo no Brasil. Como que foi esse peso na questão de talvez tentar o título, o tri, e também essa questão da atmosfera de jogar uma Olimpíada em casa. Acho que foi uma pressão muito grande, né? Jogar em casa. A gente já sabia que ia ser assim, não só de estar jogando em casa, mas em todos os lugares a gente tem essa pressão. Sem contar a felicidade da gente estar numa Olimpíada em casa, né? No Rio, representando o nosso país. Mas ali 2016, para mim, falando particularmente, foi muito difícil sair da forma como a gente saiu. Eu lembro que aquilo ali, para mim, foi um baque muito grande para eu retomar. Depois daquilo ali, demorou um pouco. Acho que não só eu, mas algumas companheiras minhas mais próximas também tiveram esse sentimento, assim. Acho que a gente poderia ter ido mais longe, sabe? E aquele jogo da China ali, onde tem todos os méritos, né, da equipe, mas a gente poderia ter ido um pouquinho mais longe. E acho que foi um baque muito grande da forma que foi, sabe? E aquela China que não deveria ter ficado em quarto para atrapalhar o nosso caminho, talvez. Muito se fala que foi a final antecipada, né? Porque a China depois não teve tantas dificuldades assim como teve contra o Brasil na semi e na final. Mas não sei se você reassistiu esse jogo, o que você, depois de um tempo, tanto tempo depois, acha que faltou naquela partida, ou algo específico? Olha, Rafael, eu normalmente eu não assisto o jogo depois, eu não gosto, eu particularmente eu não gosto. E é muito complicado você assistir depois, porque aí você pode ver um monte de coisa que você poderia ter feito, mas não tem como voltar atrás. Então, eu particularmente eu não gosto de assistir. E eu vejo a China ali, foi exatamente como foi a gente em 2012. Elas começaram mal, depois pegou a gente, fez ali uma virada incrível, tanto que elas foram campeãs do Rio de 2016. Então, eu vejo exatamente a nossa história ali de 2012. Perfeito. Já que falamos das Olimpíadas, então vou tentar resumir em uma pergunta alguns outros momentos para você na seleção. Alguma outra lembrança marcante assim de algo positivo, de alguma conquista ou de algum outro momento na seleção sem ser Olimpíada, e algo assim que
talvez tenha sido triste, mas serviu para futuras conquistas também com a camisa do Brasil? É difícil resumir rápido, assim. Mas acho que o início ali, para mim, de 2005, acho que foi fundamental. Para mim, como jogadora, como Fabiana, como a minha carreira, acho que onde foi tudo começou. Onde tudo começou, tudo se iniciou, onde eu sabia onde eu queria chegar, o que eu ia me tornar, onde eu poderia chegar. Então, isso para mim é o mais marcante ali, esse início da trajetória. Show de bola. Aí você falou, né? Até estava anotando aqui, 2005, onde tudo começou. Quero saber agora, acabou ou você ainda tem planos para a seleção? Como que é a sua está? Eu sei que tudo é mutável, mais para frente pode mudar, mas hoje, no dia dessa entrevista, como está a sua cabeça para a seleção? Ainda pensa em jogar? Talvez agora 2022 tem mundial. Como que está a sua cabeça em relação a isso? Olha, Rafael, eu vou ser bem sincera com você. Eu sou apaixonada em jogar voleibol, sou apaixonada em estar em quadra. Sempre defendi, amei estar com a camisa da seleção brasileira, defender. Mas eu acho que eu vejo um cenário diferente. E eu, como um grande amante do voleibol, acho que é o momento do Zé pensar em fazer uma grande renovação. Sabe? Eu acho que é uma grande oportunidade dele de fazer renovação, de pegar essas meninas novas, que a gente sabe aí que tem um futuro, e é o que a gente vai precisar agora, né? Acho que a gente tem que ser realistas, a gente tem que ser humilde de enxergar isso, sabe? Então, assim, se, sei lá, o Zé falar, Fabi, eu preciso que você venha me ajudar, sempre vou estar de portas abertas, coração aberto, mas acho que esse é o momento que o Brasil precisa, que o voleibol precisa, sabe? Colocar essas meninas para rodar, colocar essas meninas para jogarem, e eu acho que é o nosso futuro. Então a gente já tem que começar a trabalhar e pensar nisso agora. Aproveitando que você falou das meninas, quem você jogou contra nessa Superliga, na sua posição, que você vê se continuar evoluindo, pode talvez chegar um dia a formar uma dupla como foi Fabiana e Thaís. Muito se fala de Lorena e Diana, da Júlia Cúdias lá do Minas também. Lógico, a gente tem ainda a Carol, do Praia, que ainda está no auge, vai jogar pela seleção ainda, mas falando dessas mais novinhas, quem você vê assim e talvez se vê quando você era novinha? Olha, eu gosto muito do jogo da Lorena. Eu acho que ela tem um grande potencial. Eu fico assim, posso ser sincera, de boca aberta quando eu vejo o voleibol dela. Eu vejo o esforço dela, a luta dela dentro de quadra. O jeito que ela joga é o jeito que eu gosto, que eu admiro. Então, acho que essa menina aí, não dou nem um aninho para ela estar estourando aí pela nossa seleção brasileira. Então, eu torço muito. Sempre quando eu encontro com ela, eu falo que eu já sou fã número 1 dela, porque acho que ela tem potencial fora de sério.